Eu não tenho um tempo para relaxar. O tempo passando está envelhecendo tudo, eu tenho que aproveitar o máximo possível. Principalmente hoje que eu sou obrigado a ser jovem até o fim. E como isso não é possível, essa tensão vai se acumulando. O padrão atual é que, graças à velocidade, as tarefas se sobrepuseram, de tal forma que qualquer pensamento estratégico é substituído por um espírito, um geist absolutamente gerencial momentâneo. Ao invés de pensar o passo seguinte, eu tenho que pensar o passo de agora. Resultado, como é que nós chegamos a este momento? Em primeiro lugar, porque no passado, quando esta cidade do Rio de Janeiro foi fundada, há 450 anos, havia um tempo agrário. O dado pelas estações, pela colheita. E este tempo não era controlado pelas pessoas. O ritmo das plantas é um ritmo lento que mostra que os camponeses têm outro comportamento diante do mundo. Mais paciente e mais mágico ao mesmo tempo. Este mundo foi transformado quando na Baixa Idade Média as cidades foram dominadas por grandes relógios que substituíram o tempo da natureza pelo tempo cronológico do mercador, como diz Jacques Le Goff. O tempo de Deus, Santo Agostinho, Dom, é substituído pelo tempo medido pelo ponteiro das horas, o primeiro a surgir, depois pelo ponteiro dos minutos. O tempo atual foi multiplicado com a técnica, a invenção da imprensa, que faz o salto do monge no seu scriptorium, demorando anos para copiar uma Bíblia, e Gutenberg produzindo uma Bíblia em poucos dias. O tempo se acelera porque a fibra ótica inventada por um indiano é o símbolo de uma técnica mais veloz do que eu posso. Vocês sabem que o teclado da máquina de escrever, os jovens anotam, depois o tio fala do que é isso. Era um aparelho, era uma impressora wireless, muito antigo o aparelho. O teclado de uma máquina de escrever, que a gente chama teclado QWERTY, foi planejado para colocar as letras fortes em dedos fracos, como o A. A, S, D, F, G. Lembra? A. Isso está lá naquele. Por quê? Porque se tivesse nos dedos fortes, as teclas, elas enroscariam. Então se fez uma estratégia para que a máquina atrasasse a mente, porque a máquina não acompanhava a velocidade da mente. Isso passou, isso não te pertence mais. Hoje todas as máquinas são mais rápidas do que a sua mente. A máquina errava, eu dizia que máquina estúpida, o computador erra e ele nos diz, você é burro, porque basta você apertar o controle certo, que eu funcionarei, você é que não sabe. A técnica superou minha capacidade física e minha capacidade cognitiva. O tempo técnico é mais rápido do que o tempo humano. Eu não consigo acompanhá-lo e não adianta tentar. As máquinas são mais rápidas. E com isso eu tenho uma novidade que eu vou ter que fazer mais coisa ao mesmo tempo, característica das biografias de todos vocês. Não há mais o espaço de ler jornal, acessar e-mails, tomar café e ver o computador. Tudo isso é feito ao mesmo tempo. Nós somos uma das gerações mais workaholics da história, porque o cérebro humano pode se dividir em várias atividades, mas ele continua com a mesma característica. A energia é a mesma. Logo, ao dividir em vários igarapés, em vários pequenos rios, ele vai diminuir a intensidade do foco em cada um. O cérebro humano pode fazer 4 coisas ao mesmo tempo. As mulheres fazem isso há muito tempo. Cuidam da comida, dos filhos, da casa, telefone. Os homens são um pouquinho mais mono, a mulher é mais estéril, né? Ela vai um pouquinho mais duplo. Mas o cérebro humano não pode se concentrar em todas as tarefas ao mesmo tempo. Não é biologicamente viável. Resultado, eu vou ter uma certa atenção nos e-mails, uma certa atenção no WhatsApp, uma certa atenção no jornal e uma certa atenção na comida. E vou perder o foco em cada um destes. Porém, eu tenho que aumentar as horas de trabalho, porque as tarefas vão surgindo. Os e-mails fazem sexo à noite, porque de manhã se multiplicam, vocês já viram. Eles copulam à noite, os WhatsApps copulam. Tem gente que manda mensagem às 3 da manhã, gente. Eu vou deitar meia-noite, eu acordo às 4 da manhã todos os dias, tem 35 mil. Mas quem fez isso, gente? Por que fez isso? Porque aumentar as horas de trabalho. Nunca dormimos tão pouco como em 2015. Nunca fomos para as férias tão tensos com as coisas que temos que fazer ao voltar. Nunca olhamos para o Fantástico no domingo à noite com tamanha depressão como neste momento. Vem vindo ela, a semana.
ela está chegando. E mais, ao ter tablets, celulares e todos os aparelhos, eu consegui o sonho do Taylorismo do século XVIII e XIX, que apesar da Taylorismo ser uma teoria posterior, que é tornar o trabalhador em tempo integral. Ou seja, eu consegui uma linha de produção fordista que começa em Detroit e vem até a Tijuca. Eu consegui um trabalhador 100% envolvido no trabalho, mesmo em sábado, quando se manda mensagens para ele. Você já viu isso? Todos nós, como chefes e como funcionários. O resultado, óbvio, complementando o que disse antes o Wagner, falando de até depressão, falta de foco, cansaço fica maior, o sentido se esvazia. O custo de tudo é o esforço. Não o esforço de um dia, não o esforço de fazer uma vez, o esforço diário, cotidiano, o esforço repetitivo. Esse é o custo e essa é a questão importante. E eu vou usar uma metáfora importante. Esforço é banho. Tomou hoje? Ótimo, parabéns. Amanhã, de novo, no outro dia. Esforço é diário. Não existe dieta de uma semana. Começando por esse campo. Se você fizer uma dieta de uma semana, vai descobrir que o peso que você perdeu é vingativo. Ele volta acompanhado. Ele volta com amigos. Você quer, se é importante para você, isso não é definido eticamente, é só uma questão de vontade. Você quer emagrecer? É um projeto de reeducação alimentar para toda a vida. Quer guardar dinheiro? Não é que no mês de dezembro eu vou guardar dinheiro. É um péssimo mês para guardar dinheiro. Não é que no ano que vem eu vou guardar dinheiro. Tem que ser hoje. A todo instante, esforço é banho, é diário, é repetitivo. As pessoas chamam isso por uma palavra não tão recente em português, mas muito usada agora. Resiliência. A capacidade de enfrentar pequenas crises. As plataformas marítimas não caem por causa de tsunamis. Elas caem por causa das marolas diárias. Ninguém mais escuta ninguém. Façam o teste. Ao voltarem a casa hoje, digam à pessoa que lá ficou: eu estou cansado. O que os senhores e as senhoras ouviram? Quem está casado há mais de 12 horas sabe. Eu estou cansado. O que eu escuto em casa? Eu também. Eu acordei às 4, acordei às 13. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente. Ninguém ouve ninguém. Estamos loucos para falar a nossa opinião sempre. Então, ouvir para que essa ação estratégica. Lembrem, as escolhas são livres. Insisti nisso desde o início. As consequências são obrigatórias. Eu como o que eu quiser. A consequência é obrigatória. Eu bebo, fumo, faço o que eu quiser. A consequência é obrigatória. Eu acordo a hora que eu quiser. A consequência é obrigatória. Então é preciso lembrar sempre que você é livre, mas você não pode produzir a consequência diretamente dentro da sua liberdade. As decisões são feitas em meio a mudanças. As decisões são feitas em meio a um mundo muito complicado, um mundo de mutações muito dinâmicas. E eu sou um ser histórico, que tenho consciência que dentro dos meus limites não posso vencer a morte. Não posso vencer a lei da gravidade. Não há nada que eu possa fazer quando o avião entra em zona de turbulência. Quando o avião arremete em Congonhas. Não sei se vocês já passaram por essa experiência. Tenta aterrissar, não consegue e decola de novo. Hoje é o dia que define o momento exato do futuro. O futuro é hoje, porque amanhã será hoje. As decisões tomadas aqui nessa noite vão marcar as senhoras e os senhores para o resto da existência. São decisões diárias, decisões tomadas sem clareza e que podem ter que ser refeitas, mas são decisões agora. Escolham o futuro. Ele nunca chega, mas ele é decorrência do presente. O que eu estou hoje é o meu futuro de ontem, e tudo que eu faço ou deixo de fazer afeta esse, entre aspas, futuro. Então essa é uma questão importante. Usando a imagem de uma escultora norte-americana, Bobby Carlyle, ela faz esse homem que se esculpe, um símbolo antropocêntrico da capacidade da minha vontade de melhorar a mim mesmo. Eu, Leandro, tenho partes prontas. Tenho partes da minha personalidade que já estão solidificadas e são satisfatórias.
tenho partes terríveis que precisam de uma ação constante. Eu tenho, com frequência, a chamado-se, usando a linguagem dos capitais, a ira. Eu sou iracundo, como diria Dante. Ou seja, eu vivo tendo ataques de raiva. É um defeito. Então, no trânsito, e para não ter os ataques, eu faço psicanálise, eu faço esporte, não ando armado. São 3 medidas. 3 medidas boas para eu permanecer tranquilo. Antes de começar a dirigir nas marginais, eu já digo, eu vou ficar tranquilo. Coloco música no carro. Isso dura quase 5 minutos de um controle absoluto. Eu tenho que melhorar isso. E me alegro que depois de 35 anos de magistério, e quase ao mesmo tempo dirigindo, eu nunca matei uma pessoa, nunca bati em nenhum aluno, mas é uma luta cotidiana. Mas por vezes essa minha ira aparece em irritação com as pessoas que trabalham comigo. Eu sou muito rápido, algumas pessoas são mais lentas. Essa irritação vem, depois eu peço desculpas. Uma pessoa ética não é a que não erra, senão a ética seria a ciência dos anjos. A ética trata das pessoas que erram e têm dor com o seu erro e querem retomar o caminho correto.